O Bahia simplesmente atropelou o Bragantino fora de casa. O Vasco, o dinizismo do Vasco, meu irmão, dominou completamente o São Paulo em pleno Morumbi. E o Galo venceu mais 8 jogos de invencibilidade. Até onde esses times podem chegar? É título, Libertadores, pré-Libertadores? Vamos conversar sobre a 12ª rodada do Brasileirão agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja muito bem-vindo ao canal dedicado exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, ao futebol brasileiro. Se inscreva no canal, dá essa força aí pro canal. Estamos com 81 mil inscritos, próximo dos 82 mil inscritos. Preciso da sua inscrição, você é muito importante, cara. Então, por favor, se inscreva. Quero que você continue aqui com a gente para participar das lives. Temos todos os dias lives ali, 10 horas da noite, então se inscreve. E por favor, se você puder deixar a curtida e agora o hype também, né? Então mais uma coisa eu vou pedir pra você. Curtida, depois o hype, porque ajuda demais o canal. Esse é o Prisma da rodada 12 da Série A. Vamos falar sobre todos os times da Série A, exceto aqueles que não jogaram, né? Se você não sabe, 8 times não jogaram nessa rodada, tiveram 4 jogos adiados por conta dos times que estão no Mundial de Clubes, né? Então, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras tiveram seus jogos adiados, não vamos falar deles nesse vídeo, nem dos seus adversários, né? Ceará, Mirassol, Juventude e Sport também não jogaram, então vamos falar dos outros 12 times, meu irmão, e tem 3 aí que jogaram uma bola absurda nessa rodada, tá? O Bahia, até onde o Bahia pode chegar, meu irmão? Será que esse time vai pra título? O Vasco da Gama com o dinizismo, o que o Vasco fez pra cima do São Paulo, rapaziada? Meu Deus do céu, um massacre, tá? O Vasco chegou a abrir 3-0, tomou um gol no finalzinho lá. E o Galo com 8 jogos seguidos sem perder. Também tá chegando o Galo. Então, vamos fazer aquele nosso prisma da rodada, né? Começando pela ordem alfabética. Pelo Galo, né? O Galo aí, que é o nosso primeiro clube a ser analisado aqui no prisma da rodada. O Galo, meu irmão, que tá a 8 jogos seguidos sem perder na Série A, meu irmão, com 5 vitórias. O Galo, ele tem tido as suas dificuldades, eu venho falando isso aqui no canal, jogo a jogo, mas o Galo vence, meu irmão. O Galo vence. O Galo não tá jogando aquele futebol de encher os olhos, mas ele vence, ele pontua, já tá na 7ª posição, já botou aí 20 pontos na tabela. O Galo tá muito forte, é um dos que começa a chegar ali naqueles candidatos a título e principalmente G4 nesse momento, né? Que se você for pensar que o líder, o Flamengo, tem 4 pontos acima do Galo e o Galo, ele tem um jogo a mais do que o Flamengo, né? Ainda talvez o título possa estar um pouco longe, né? Mas se o Flamengo perde esse jogo a menos, o Galo sim chega nessa briga aí. O Campeonato Brasileiro tá muito embolado e o Galo tá aí com 73% de aproveitamento, venceu o Internacional por 2-0 nessa rodada, um grande jogo do Galo, teve essas dificuldades, mas fez os seus gols. O Júnior Santos no finalzinho no contra-ataque fez o gol dele e o Galo venceu. O Bahia, rapaziada, é o outro time que a gente já começa falando aqui, que, meu irmão, é um time que eu venho falando, abram o olho com o Bahia. O Bahia tem um excelente time. Eu fiz essa análise pré-campeonato, que eu falei, o Bahia talvez tenha uma certa dificuldade no início do campeonato, porque vai dividir suas atenções com Libertadores, e foi o que aconteceu, né? O Bahia poupou muitos jogos na Libertadores, e até nos jogos em que foi com titulares, os titulares talvez estivessem com a cabeça em outro lugar, ou os jogos também estavam mais cansados, os titulares. O Bahia agora, meu irmão, não tem mais Libertadores. Tem a Sul-Americana? Tem, mas acredito que o brasileiro na hierarquia seja mais importante que a Sul-Americana, e o Bahia agora sem a Libertadores, com um excelente time, um excelente treinador, que é Rogério Ceni, e reforçando ainda mais o seu elenco na próxima janela, o Bahia se candidata seriamente ao título desse ano já, tá? Eu acho que o Bahia é um grande candidato ao título, atropelou o Bragantino fora de casa, foi um 3-0. Tá certo que o Bragantino ficou com um jogador a menos no início do jogo, né? Mas ainda assim o Bahia fez o que deveria, né? Dominou o jogo com um jogador a mais. A gente viu alguns times terem dificuldade com um jogador a mais, né? Mas o Bahia não. O Bahia venceu o jogo, atropelou um concorrente direto ao G4, ao título, e chegou na 5ª posição. Passou o Fluminense, que não jogou nessa rodada. O Bahia tá jogando muita bola e tá aí com 60% no nosso prisma. O Botafogo a gente pula, não jogou nessa rodada. O Bragantino foi muito prejudicado pela expulsão precoce do seu jogador, mas também não conseguiu competir, tá? Não é porque você tá com um jogador a menos que você precisa ser atropelado. O Botafogo tem ensinado isso pra gente, né? Na final da Libertadores e agora recentemente na Libertadores de novo contra a Laú. Um jogador a menos, você não precisa tomar 3 gols, né? O Bragantino, então, tem que abrir o olho, perde mais uma aí, né? Já é a 2ª derrota nos últimos 5 jogos e tá aí com 47% no nosso prisma. O Vozão a gente pula, não jogou, ia jogar contra o Fluminense e foi adiado. O Corinthians conseguiu empatar diante do Grêmio com um golaço do Bidon, mas um jogo pobre do Corinthians, né? Esse time do Corinthians tá preocupando, tá?
O time do Corinthians tá fraquíssimo, tá precisando de reforços, não tá jogando um bom futebol, tá jogando um dos piores, tá? O Corinthians nesse momento é o 10º colocado da Série A, mas o futebol dele, meu irmão, tá entre os 6 piores tranquilamente aí da Série A, tá? O Corinthians tá aí com 40% no nosso prisma. O Cruzeiro cabuloso foi muito prejudicado, primeiro, né? Pelo gramado, né? Se você não viu, o Cruzeiro enfrentou o Vitória fora de casa no Barradão. Ambos os times foram muito prejudicados, não tinha como jogar. Um absurdo, tá? A CBF e o delegado da partida e o árbitro da partida permitirem que aquele jogo acontecesse, tá? O campo completamente alagado, caiu uma chuvarada em Salvador, não tinha como jogar bola. E era um campo muito propício para lesões. E foi o que aconteceu. A gente vai falar melhor ali quando a gente for falar do Vitória, mas o Eduardo fez uma falta até, assim, dura, forte, de jogo, né? Não foi desleal no Jamerson e acabou ali machucando seriamente o jogador do Vitória e foi expulso corretamente o Eduardo. Inclusive, eu vou lançar aqui uma parada que eu acho, tá? Eu acho que deveria haver uma punição da FIFA que jogadores que cometem faltas imprudentes, que acarretam em lesões extremamente onerosas pro adversário, né? Por exemplo, o Jamerson vai ficar um ano e meio fora agora aí. Eu acho que o jogador que fez essa falta deveria ficar ao mesmo tempo impedido de jogar. Não sei se é uma punição muito severa minha, mas eu acho que é injusto, né? O Jamerson ficar um ano sem jogar e o Eduardo agora vai ficar 2 jogos fora de campo e já vai jogar, né? Acho que ele deveria ficar o tempo inteiro que o Jamerson tá em recuperação, ele deveria ficar fora de combate também. Mas o Cruzeiro foi muito prejudicado, não tinha como jogar bola, não tem nem como analisar direito esse jogo. O Cruzeiro pelo menos conseguiu um empate em 0-0 ali, realmente estava difícil de fazer gol. O Cruzeiro segue brigando pelo título, segue um dos favoritos ao título, até com 73% no nosso prisma. Flamengo e Fluminense, a gente pula dupla, né? Estão lá nos Estados Unidos, o Fortaleza, o Lion. 4ª derrota seguida, perdeu em casa pro Santos, um adversário direto. O Lion tá de mal a pior, não tem mais o que fazer ali no Fortaleza, tá? Tem que contratar, talvez, um gatilho novo ali, né? Eu não me desfaria do Vojvoda, né? Do trabalho do Vojvoda, é um trabalho excelente, mas ele está na corda bamba, tá? Ele tá na corda bamba, tá numa péssima fase, óbvio que ele tá ali, tem a confiança da diretoria, mas está numa corda muito, muito, muito bamba, tá? E o Fortaleza tá muito mal no campeonato, tá na zona do rebaixamento ali, já tá com 10 pontos na 18ª posição. Fortaleza tá com apenas 20% aqui no nosso prisma. Juventude não jogou, o Grêmio conseguiu um empatezinho diante do Corinthians, na verdade, assim, saiu na frente, o Grêmio jogou um pouco melhor que o Corinthians, tomou aquele golaço do Bidon. O Grêmio tá fazendo o Mano bom, né? Mano Menezes é aquele cara burocrático, faz um golzinho, defesa boa, o Grêmio não vai cair não. O Grêmio acho que não cai não, mas tá jogando um jogo perigoso, né? Vai perigar até o final do campeonato, o Grêmio tá aí com 53% no prisma. O Inter, esse aí, uma das maiores decepções, se não a maior decepção do campeonato, tá? O Inter tá na zona do rebaixamento, tá? Tá na zona do rebaixamento, tá muito mal, a diretoria ainda apoia, tá, o Roger, mas esse é o pior início da história do Inter na era dos pontos corridos. São só 11 pontos em 12 jogos, está na zona do rebaixamento e futebol muito fraco, foi derrotado pelo Atlético Mineiro. Até deu bastante azar nesse jogo, tá? Bola na trave, o Everson fazendo várias defesas, o Inter tentou nesse jogo. Mas quando a fase não é boa, não tem jeito, né? O Inter tem ali apenas 2 empates nos últimos 5 jogos e 13% no nosso prisma. Mirassol não jogou, Palmeiras não jogou. O Santos, meu irmão, que jogo do Santos, tá? Ali abriu 2-0, sofreu um empate com 2 pênaltis, né? Em cima ali do Fortaleza, Iago Pikachu empatou. Mas o Roleiser, finalmente, ele desencantou, fez um golaço de fora da área que deu uma vitória importantíssima ao Santos, tirou o Santos da zona do rebaixamento. Tá ali com 11 pontinhos mesmo de vitória em Inter, mas tá fora da zona. O Santos faz um jogo assim muito importante e de raça para se livrar do rebaixamento, tá com 47% no prisma. O São Paulo é outro que se não abrir o olho vai cair, tá? São Paulo nunca caiu, foi completamente dominado pelo Vasco, jogando no Morumbi, o que é preocupante. A gente sabe que o Vasco é um time em construção, né? O Diniz melhorou bastante o Vasco, mas o Vasco é um time tecnicamente frágil. E o São Paulo, meu irmão, parecia criança jogando diante do Vasco, tá? Foi completamente dominado. Um péssimo jogo do São Paulo, que tem só uma vitória nos últimos 5 jogos, está a 1 ponto da zona do rebaixamento. E em crises, o Beldi ainda está por lá, mas muito na corda bamba, tá? Péssimo início do São Paulo também, tá só com 20% no prisma. O Sport não jogou, então segue na lanterna. O Vasco, o que falar do Vasco, né, cara? O Vasco, até onde o Vasco pode chegar? Essa é uma pergunta desse vídeo também. O Vasco tá na 13ª posição, mas essa atuação, tá? Tiveram outras boas atuações do Vasco com o Diniz, tá? Como, por exemplo, contra o Fortaleza, mas estava muito no início. Agora, essa daqui é pra dar moral. Ah, o São Paulo não tá em boa fase? Beleza, São Paulo não tá em boa fase, mas o São Paulo da Libertadores
é um time forte. E o Vasco foi enfrentar um São Paulo no Morumbi, coisa que o Vasco não vencia há 13 anos. Era desde 2012 que o Vasco não vencia o São Paulo. E parecia que o Vasco estava jogando em São Januário lotado, porque, meu irmão, dominou a partida no estilo Diniz, posse de bola, toque de bola, tranquilidade. O Ryan jogando muita bola. O Ryan, tá? Meu Deus do céu, que esse moleque tá jogando. E o Vasco meteu 3-0 no São Paulo, poderia ter sido mais, acabou tomando um golzinho no final, um golaço, né, de fora da área ali do menino do São Paulo, mas assim, o que fica de bom pro Vasco é a atuação, tá? Então esse aí é uma atuação pra dar moral, vamos ver se o Vasco vai voltar dessa parada aí, melhor ou pior, né, mas o Vasco abre uma luz pros seus torcedores, né, de que pode, quem sabe, chegar numa pré-Libertadores, caso abra ali as 8 vagas, o Vasco pode lutar sim, tá aí com 40%. O Vitória, né, como eu falei, não tem muito o que falar sobre esse jogo diante do Cruzeiro, né? Tecnicamente não tinha o que falar. Só que assim, a lesão do Jamerson, né, foi muito grave, né? Ele quebrou o tornozelo e rompeu todos os ligamentos naquela falta sofrida pelo Eduardo. E isso é culpa do delegado da partida, do juiz da partida e da CBF que permitiram que esse jogo acontecesse. Um absurdo, tá? A lesão do Jamerson está na conta de vocês deixarem esse jogo acontecer. Foi o Jamerson, mas poderia ter sido qualquer outro jogador, ou até mais de um jogador, com uma lesão gravíssima dessa, num campo completamente alagado, não tem condições de jogar futebol. Então, parabéns a vocês, aos envolvidos que permitiram que essa partida acontecesse. E olha aí, tivemos uma vítima que vai ficar um ano e meio sem poder desempenhar o seu trabalho. Parabéns aos envolvidos, tá? Vocês estão de parabéns mesmo, assim, porque óbvio que eu tô sendo irônico, né? É lamentável o futebol brasileiro ainda permitir esse tipo de coisa. A chuva foi torrencial, não dá nem pra culpar muito o gramado do Barradão, que poucos gramados no mundo sustentariam aquela chuva ali. Então, assim, péssimo, tá? Péssima atuação da CBF e do árbitro e do delegado da partida, deixando essa partida acontecer. Tecnicamente, não tem o que falar, o Vitória empatou e se manteve fora da zona do rebaixamento, mas tá com 33% no nosso Prisma. Então a tabela do Prisma está aí no ar para você. Tivemos 2 times, os rivais mineiros, empatados na liderança com 73% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, Galo e Cruzeiro. Fomos pro primeiro critério de desempate, que é saldo de gols nos últimos 5 jogos. O Galo tem 4 gols de saldo e o Cruzeiro tem 7 gols de saldo. Aquele jogo contra o Sport deu o título desta rodada no Prisma pro Cruzeiro cabuloso, mais uma vez o campeão aqui no Prisma. É um bom time, mas como eu falei, é um dos candidatos ao título. Falei isso recentemente, para mim é o favorito ao título do campeonato ainda. Nesse momento é o Cruzeiro. Mas nesse jogo não tem muito o que falar contra o Vitória, né? O destaque positivo dessa rodada vai pro Vasco da Gama. Já bati muito no Vasco aqui, mas o que o Vasco fez diante do São Paulo, meu irmão, foi imoral. O Vasco jogou muita bola e quando o jogo do Diniz funciona, é bonito de se ver, né, cara? É bonito de se ver quando funciona o jogo do Diniz. Então, assim, calma, eu sou tricolor, torço pro Fluminense, sei como é que é o trabalho do Diniz, vão ter altos e baixos, mas o Vasco começa a dar sinais que pode fazer algo melhor do que só sofrer contra o rebaixamento. É o nosso destaque positivo da rodada. O nosso destaque negativo é o São Paulo. Que coisa feia que o São Paulo fez jogando em casa. Eu pensei em botar o Inter, mas o Inter pelo menos estava fora de casa e tentou empatar contra o Atlético. Agora o São Paulo foi ridículo. Ridículo. Atuação pífia, 0 chance de ganhar esse jogo do jeito que o São Paulo jogou. Assim, alguma coisa tem que ser feita ali no São Paulo, tá jogando muito mal. Agora a pergunta do Prisma nesse finalzinho pra você que tá até aqui é a seguinte, meu irmão: até onde você acha que Bahia, Galo e Vasco podem chegar? O Bahia briga por título, o Galo briga por título, o Vasco briga por Libertadores? Comenta aqui embaixo o que você acha desses 3 times, se inscreva no canal, deixa sua curtida, o hype, e te espero na live hoje à noite, tá? Então até lá, tamo junto, valeu e falou!